I became fluent in English in the last couple years only by myself, and in this video I'll show you exactly how you can do it too, only by yourself. 日本語を勉強します。日本語を良くないけど難しくない。止まらないことが必要です。Bem, nesse vídeo aqui eu vou te mostrar como que eu fiquei fluente em inglês e como que hoje eu estudo japonês para ter essa fala estranha. Eu sei, tá ruim, não tá a melhor coisa do mundo. Vai ficar bom, porque é exatamente a mesma sensação que eu tive no inglês para poder chegar aonde eu tô hoje. E eu sei que hora ou outra usando esse método que eu vou te mostrar hoje, eu vou chegar na fluência do japonês. É só questão de tempo. Nesse vídeo eu vou te passar um prompt que você vai utilizar no ChatGPT e é muito importante que você fique até o final para entender como você vai usar esse prompt, porque o fato de como você vai usar talvez seja mais importante do que o próprio prompt em si. Pausei o vídeo para colocar o microfone porque eu tava sem ele. Espero que o áudio não tenha ficado ruim nessa introdução. E é o seguinte, pessoal. Basicamente, os passos são, em teoria, simples. Mas você tem que entender que ficar fluente numa língua não é para todo mundo. Ficar fluente em uma língua exige um preparo e exige uma determinação que não é para todo mundo. Não é todo mundo que vai aprender outra língua ao ponto de ficar fluente. E não é todo mundo que vai aprender várias línguas ao ponto de ficar fluente. Isso depende de algumas coisas que eu vou mostrar para você no vídeo de hoje, não baseado no achismo do Lucas Reiter, mas baseado no que eu estudo de linguagem e no que eu estudo de como você consegue chegar num futuro top, que seria, no caso, esse livro aqui, Garra, de Angela Duckworth, baseado totalmente em ciência, a ciência de como você conseguirá chegar naquela coisa que você quer, de forma, eu não posso dizer garantida, porque garantida é uma palavra muito forte e depende de inúmeras razões, mas de forma que a ciência prova que dá certo. Então, se você seguir, é pra dar certo. É pra dar certo. Vai depender muito de você. Primeira coisa que você tem que entender é que a fluência, ela é uma coisa muito divergente. Então, ser fluente numa língua tem vários e vários fatores. Você pode ser, inclusive, fluente numa língua tendo um sotaque muito abrasileirado. Um sotaque muito que mostra que você é brasileiro mesmo. O sotaque, ele não diz respeito se você é fluente na língua. Tem pessoas que conseguem fazer um sotaque diferente, um sotaque mais americanizado, porque elas treinam isso, e elas sempre treinaram, mas é uma coisa difícil. Ser fluente numa língua é o ponto que, na minha consideração, que você consegue entender aquela língua e que você consegue se comunicar de forma que as pessoas te entendam. Então, você consegue os dois lados, tanto entender a língua e ler, obviamente, quanto você consegue se comunicar. E para chegar nisso, você precisa de um trabalho que vai demorar um tempo. Então aqui está a primeira coisa, você quer ser fluente numa língua, entenda o negócio. Não é fácil, não é fácil. Entenda que não é fácil porque a maioria das pessoas não consegue, sabe por quê? Porque elas param, elas desistem no meio desse processo. Justamente porque não é fácil. Aquele livro que eu mostrei ali, ele fala exatamente sobre isso. Se você quiser ser uma pessoa mais determinada, assiste aquele livro lá e vê um anime chamado Black Clover. Vai te ajudar bastante em relação a isso aí. O que é o negócio? Vamos falar de mentalidade para ser bilíngue, mentalidade para aprender uma outra língua. Para você conseguir aprender uma outra língua, você precisa ter uma mentalidade de estudo ativo e uma mentalidade de nunca desistir, ou seja, uma mentalidade de perseverança e determinação. Se você não tem isso, vai ser muito difícil você ficar fluente no idioma. Porque ficar fluente no idioma, principalmente quando você não está inserido num outro país, e pior, se você não está inserido no outro país dentro da comunidade do país. Porque tem muita gente, por exemplo, que vai para o Japão e não deixa de falar português. A pessoa vai para um bairro no Japão lá, onde todo mundo fala português, e continua falando português, e não aprende japonês. Então, depende muito de você. Muito. A primeira coisa que você vai ter que entender aqui, você quer aprender uma língua nova, vai depender muito, muito, muito de você. O prompt que eu preparei no ChatGPT, ele é mais ou menos ali um agregado que pode te ajudar a formar um método que vai te fazer ficar fluente. Só que o que você tem que entender é que isso demora. Então ficar fluente numa língua demora e normalmente demora anos. Eu falo uma fórmula, que foi a fórmula que eu criei aqui no canal, aprendendo várias outras coisas, então eu quase fui jogador de basquete 3x3.
Hoje eu falo o fluente do inglês. Eu sei tocar piano, sei tocar guitarra, sei tocar baixo, sei tocar cavaquinho. Eu aprendi edição de vídeo sozinho e me tornei mestre nisso ao ponto de ensinar, tanto que é a minha fonte principal hoje. Eu ensino edição de vídeo. Então, é de um amontoado de uma pessoa que tem um amontoado de habilidades que ela chegou num nível muito acima da média, porque ela entendeu a fórmula para isso. E a fórmula é a seguinte: intensidade mais repetição com qualidade distorce tempo. Intensidade mais repetição com qualidade distorce tempo. O que é intensidade? Você vai pegar mais horas do seu dia e vai fazer. É isso. E a repetição tem que ser com qualidade. Então você tem que fazer de um método que funcione bem e de uma forma que você não fique extremamente exausto fazendo. Se você tiver intensidade, ou seja, fazer por muito tempo no dia, com qualidade, você não perde totalmente seu foco, você consegue manter uma repetição legal naquilo, você distorce o tempo em que você fica bom. Então aquele tempo que era 5 anos agora vira 2, se você fizer isso, sei lá, por muito tempo no dia e conseguir manter isso daí, já vira 1 ano e até menos. Ficar fluente em menos de 1 ano, pra mim é difícil, gente, é muito difícil. Mas você consegue porque intensidade mais repetição com qualidade distorce tempo. Não são todas as pessoas, normalmente não vão ser os adultos, porque os adultos têm coisa pra fazer, e lembra, a intensidade, você vai ter que botar horas ali. Pra uma pessoa ficar fluente em 6 meses, na minha visão, ela tem que estudar umas 12 horas por dia, com qualidade, então ela tem que estar extremamente motivada para aquilo. Ela tem que estar num ambiente que força ela a estudar de modo que ela se motive. É muito difícil. Se a gente fosse colocar aqui em todas as variáveis que precisariam para chegar nesse nível, cara, é muito difícil. Dá, mas é muito difícil. Muito difícil, as variáveis são muitas. E aí vamos pro negócio. Eu fiz o prompt aqui no ChatGPT, que você vai basicamente copiar e colar. Esse prompt está aí na descrição, vou fornecer de graça, não estou vendendo nada aqui. A única coisa que eu vendo é meu curso de edição de vídeo. Se você quiser saber mais, vai lá no meu Instagram, @lucasreiter. Eu ensino você a ganhar dinheiro através da edição ou simplesmente aprender a editar para fazer seus conteúdos aí de forma mais rápida. É isso, eu ensino isso, tá? Tô falando aqui que é o que eu ensino. Eu não vou te cobrar por isso aqui porque eu não ensino isso daqui, eu simplesmente sei fazer, porque eu estudo. Então vamos lá. Você vai pegar esse prompt aqui ele não foi totalmente criado em ChatGPT, é um prompt baseado no que eu fiz, nas coisas que eu sei que funcionam, e eu basicamente tentei fazer ali um começo, meio e fim pro chat e te perguntando e te guiando dentro disso daqui. Eu sugiro que você não só copie e cole, mas que você... Primeiro, você modifique o prompt para ficar da forma que você quer, então você será meu mestre absoluto no idioma, no caso do idioma aí, você vai pegar o idioma que você quer, né? Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Aqui, ó. Você será meu mestre absoluto no idioma. Então, no idioma no japonês, tal. Aonde tá esses colchetes aqui, você vai modificar. Então, aqui embaixo também tem, ó. Aqui também tem. Então, modifica antes de você colar no ChatGPT. Pode colar no chat e simplesmente modificar nessas partes aqui. E aí, o que acontece? Esse prompt ele vai te dar muitas coisas aqui, só que o ChatGPT ele é mestre em esquecer as coisas, ele esquece muito fácil. Você pode usar inclusive o Gemini, eu acho que o Gemini ele é mais inteligente que o GPT, mas ele vai esquecer, velho, vai esquecer. Então você lê o prompt aí e quando ele esquecer de alguma coisa, você força ele. Provavelmente ele vai te esquecer de pesquisar uma playlist no YouTube com o método pra você, que é uma das coisas que tá aí, mas se ele não conseguir pesquisar pra você, você vai atrás. Então... o que você precisa entender é que para você ficar fluente numa coisa, você tem alguns passos que você precisa seguir. Um desses passos é você pegar vocabulário, que normalmente é a coisa mais difícil para o iniciante. Por exemplo, eu estou começando no japonês agora. Eu sei o quão difícil é aprender uma língua, porque eu estou aprendendo uma língua totalmente diferente. O inglês, para mim, ele faz parte do meu dia. Hoje eu vejo muitas coisas em inglês, eu tenho minhas coisas em inglês, eu entendo inglês, porque eu fiz isso por anos. Só que o japonês, ele é uma língua totalmente nova, totalmente diferente, totalmente difícil. Talvez o que o inglês vai ser para você. Então, eu tenho a mesma sensação que você vai ter. Ó, vontade de desistir. Quase todo dia eu tenho. Quase todo dia, velho. Não tem o que fazer. Você vai ter vontade de desistir. Preguiça para estudar. Nossa, todo dia. Hoje, inclusive, eu tinha, mas eu fiz. Tá lá no meu Instagram, @lucasreiter, posto todo dia eu estudando. O que mais? Ah, eu não sou o suficiente. Eu só não penso isso porque, baseado na estatística que eu criei há uns tempos atrás, eu entendo que toda pessoa consegue ser o suficiente se ela se esforçar, ser determinada e nunca desistir. O que eu chamo aqui no canal de ir até o final. Se você é o tipo de pessoa que você vai até o final, então é impossível que você não consiga. Se é impossível que você não consiga, então você tem que acreditar em si mesmo, porque dá certo. Esse é o método.
Como eu já fiz tantas vezes isso no meu passado, eu sei que eu sou capaz. Mas, quando eu estava aprendendo inglês, eu achava que eu não era capaz. E é isso, você vai ter essas sensações quase todo dia. Então, uma das coisas que vai te dizer se você vai ser fluente ou não é você batalhar contra essas coisas e conseguir fazer o que você precisa fazer todo dia, que é estudar todos os dias. Esse chat aqui, gente, ele tá programado para te cobrar e para te falar também o que você vai precisar fazer. Então ele não é só um chat que você vai colar ali e ele vai te falar tudo o que você precisa fazer. Não, ele vai te falar o que você precisa fazer todo dia para que funcione. E se você não quiser fazer, não vai funcionar. E ponto final. Então ele vai falar, ó, você tem que estudar todo dia, eu sou... Ele tá falando aqui, ó, o método é a arma, eu sou o guerreiro. Se eu não treinar todos os dias como mandado, a arma enferruja e o resultado não vem. Então é isso, você é o guerreiro e o método é a arma. Se você não treinar, não dá, velho, não funciona. Você vai ter que focar em vocabulário. Depois você vai ter que entender a gramática. Normalmente o pessoal começa pela gramática, tá errado. Como que você vai entender o básico da língua sem vocabulário, sem saber as palavras? Imagina você estudar a gramática do português. Imagina aqui, você entender o que é sujeito, você entender o que é adjetivo no português, sem saber português, pô. Você ia ver uma aula assim, ó. Adjetivo. Você entendeu alguma coisa? Não tem como entender, pô, se você não sabe a língua, as palavras. Então foca no vocabulário primeiro. A melhor forma de você focar no vocabulário no começo é você pesquisando por listas de palavras mais faladas. E aí você vai criar flashcards com isso. E presta atenção, não faz o ChatGPT fazer seus flashcards. Isso não pode acontecer de jeito nenhum. Um ChatGPT não pode fazer os flashcards para você. Você não pode delegar o seu aprendizado. É como você delegar mijar. Tem como você chegar em alguém e falar assim, ó, mija pra mim ali? Não tem, velho, não tem. Você não pode delegar isso, não funciona. Não funciona. Se você falar assim, ó, mija pra mim ali, a pessoa vai mijar e você vai continuar com vontade. É isso. Se você delegar o seu aprendizado, o ChatGPT vai aprender e ele já sabe, e você não vai aprender nada, nada. Então, ó, flashcard pronto, evita, não faz. Você vai fazer seus próprios flashcards. Como que você vai fazer isso? Vai colocar uma frase ali que você saiba, se você não sabe frase nenhuma, então coloque em português. E aí, entre parênteses, você vai colocar uma palavra ali em português. E no verso, você vai colocar ela no idioma que você quer, em inglês, tal, tal, tal. Esse é o ideal. Vou mostrar pra vocês aqui como que é o meu Anki, pra vocês terem essa ideia aqui, tá? O Anki é o aplicativo que você vai utilizar. O ChatGPT vai falar sobre isso aí. Mas o Anki, ele é um aplicativo de repetição espaçada. A repetição espaçada ela é o melhor método para você aprender qualquer coisa que você tem que se lembrar hoje. Então, Vixe, tem como eu fazer isso? Ih, não vai ter como. Não tem como? Não é possível. Custom Study. Review. Vou tentar fazer isso aqui, vamos ver. Nossa, me deu 30 cards para revisar. Tudo bem, não tem problema. Aqui, ó. O meu é assim, ó. Então tá escrito em japonês o que eu já sei, tudo isso daqui eu já sei, e tá uma palavra aqui em português que eu não sei. Então aqui tá jimen ga, e aqui a palavra na. Honto, honto, isso aqui eu esqueci. Aí, ó, tá vendo? Já esqueci, eu ia ter que pesquisar essa palavra aqui, e beleza, não tem problema. Porque o infértil eu sei que é fumou, então, fumou, isso aqui é fumou. E aí, beleza, vou pro próximo. Esse eu acertei. Aí, tá doendo, está doendo. Atai. Itai. Aí, eu já errei também. Então, aqui eu ia colocar again, porque eu errei. Então, aí, ó, vai, ó. Jogar, asobo. Então, aqui tá Valorant ou asobo? Jogar Valorant. Valorant, né? Asobo. Então, acertei. Pronto, legal. Aqui, Boku wa Company Director da. Então, Boku wa Shacho. E por que eu sei que é Company Director? Porque eu não gosto de coisa empresarial chata. Então, Company Director pra mim é chato. Shacho. Aqui, ó. Shacho. Então, beleza. Você vai fazendo essas assimilações e você vai aprendendo. Quanto mais palavras você aprende, melhor vai ser na sua imersão, que é a próxima etapa. Então você vai aprender vocabulário, que são as palavras utilizando o Anki, e você vai botar esse vocabulário em prova fazendo imersão, assistindo coisas na sua língua. De começo, você vai fazer a imersão basiquinha, que é, por exemplo, assistir filme em inglês com legenda em português. Então o áudio vai estar em inglês, a legenda vai estar em português. Você vai aprender poucas palavras, mas você vai começar a entender o idioma. Depois você passa para a próxima etapa, que é usar, por exemplo, um aplicativo, extensão chama Language Reactor, reator de linguagem, eu acho, alguma coisa assim. Language Reactor. Ele pega a legenda da Netflix e ele deixa você ter a legenda no idioma e em português. E aí você tem os dois. E você consegue aprender as palavras ali. É o que eu uso hoje no japonês. Depois, quando eu tiver um vocabulário
mais ou menos ali no japonês, eu vou passar a fazer a minha imersão completamente em japonês. Então vou pegar aqui, por exemplo, o Death Note, que eu já tô lendo inclusive um pouquinho, e eu vou pegar e fazer coisas que são completamente no idioma, olha aqui, ó. Isso foi a mesma coisa que eu fiz no inglês. E isso funciona, porque você vai subindo por escadinha. E aí, depois você vai ter a gramática, que tem que andar em conjunto. Tudo isso, gente, tem que andar em conjunto. A gramática, você vai aprender ela com um método. E aí, a gente fala de método, você acha que instantaneamente você precisa comprar um curso. Não precisa. É bom? É. Se você tiver dinheiro, compre, vai facilitar a sua vida. Mas você pode aprender método por playlist no YouTube. Então você vai entrar no YouTube e vai pesquisar aqui, ó. youtube.com, você vai pesquisar japonês aulas. E vai ver alguma playlist. Você vai ali em filtros e vai colocar playlist. Tá aqui, ó, curso de japonês iniciante absoluto. Pronto, tem um monte de aulas aqui, ó. Um monte de aulas em japonês, curso iniciante absoluto. Você vai lá e assiste elas, uma por uma. Quer ver, ó, como as pessoas não vão até a final? Aqui, ó, o primeiro tá com 2 milhões. Ó como vai estar o último. Eu duvido que tenha mais de 200 mil aqui, duvido. Pra você ver que as pessoas não vão até o final, velho. Aqui, ó, 6 mil. De 2 milhões foi pra 6 mil. Tá vendo? Porque ficar fluente não é pra todo mundo. Ah, Lucas, não tem conteúdo de graça? Tem, olha aqui o conteúdo de graça. Só que as pessoas não aguentam ir até o final, elas desistem. Esse livro aqui, ele fala muito disso, pô. Muito, 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 muito. É o que eu falo no canal, vai até o final. Vai até o final, vai ser difícil, eu sei que vai ser difícil. Eu passo por isso todo dia, eu tô aprendendo japonês, é difícil. Mas vai até o final, você vai conseguir. Esse método aqui você poderia seguir, aprender o japonês sozinho. Se você souber inglês, melhor ainda. Tem método de inglês para português. É difícil você encontrar idiomas muito específicos para português, mas você consegue achar esses idiomas de inglês para o idioma. Por exemplo, o meu japonês eu não aprendo ele pelo português, eu aprendo pelo inglês. Entendeu? E basicamente é isso, você vai criar seus vocabulários, seus flashcards, vai estudar eles todos os dias, você vai estudar a gramática todos os dias, no mínimo aí 30 minutinhos por dia, sentado na cadeira estudando, você vai fazer sua imersão, vai ouvir músicas, filmes, quanto mais melhor, e aí você vai começar a fazer uma análise de como você tá e tentar melhorar. O ChatGPT vai te ajudar com isso, cola esse prompt lá e seja feliz, tá bom? Esse vídeo aqui eu te passei todo o englobado que você precisa para aprender qualquer língua. E lembre-se, aprender uma língua não é fácil, não é todo mundo que consegue, mas é muito gratificante. Você saber a língua que você quer é extremamente gratificante. Foque nas coisas que você quer com aquela língua, nos seus objetivos, nos seus sonhos que você quer conquistar através daquela língua. Escreve ele no papel, cola no seu escritório, lê aquilo todo dia para te motivar. E também acompanhe pessoas que estão ali na luta todos os dias, como por exemplo, eu tô lá no meu Instagram. Tem várias outras pessoas, não precisa seguir eu, mas eu tenho certeza que eu vou te motivar com o meu conteúdo. Vou ficando por aqui, meu nome é Lucas Reiter, sorria sempre, desista nunca e vai até o final, que você também consegue.